Bom dia, nono ano. Vamos para mais uma aula de geografia, ok? Livro na mão, lápis na mão, tá? Para marcar as páginas que nós vamos ver agora, aí de geografia do livro de vocês, no capítulo 10. Nós já começamos, não é verdade? O capítulo 10, vendo algumas coisas sobre a África, ok? Então, nós vamos continuar sobre a África, né? Sobre mais alguns assuntos sobre a África no capítulo 10, ok? E nós vamos para a página. Deixa eu ver a página que eu marquei aqui para vocês, para terminar o capítulo 10. Olha só. Nós começamos o capítulo 10 e a gente parou, acho que foi na página 70, falando sobre as fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis, né? É sobre esse assunto que a gente está falando, ok? E olha só, lembrando, as fontes não renováveis, petróleo, gás natural, carvão mineral, energia nuclear, né, que é tirado de minérios, são energias que, se começarem a explorar, gastar tudo, não se renovam na natureza. Mas tem as fontes renováveis, né, que é a hidrelétrica, que é a água, né, dos rios, a eólica, que é dos ventos, né, os ventos sempre vão ter, a solar, que é do sol, a biomassa, que é de matéria orgânica, e também tem a energia geotérmica, que são energias limpas e renováveis, né, que é obtida através do magma, né, que está lá embaixo da crosta terrestre. Só para relembrar essas energias que nós já estudamos na página 70, 71 e 72. Nós vamos aqui para a página 73, ok? Todo mundo aí, página 73. E na página 73 vocês têm um mapa e tem um gráfico. E a página 73 de vocês aí tá falando sobre o petróleo e o gás natural, tá? E o petróleo, lembrando que petróleo e gás naturais são aquelas fontes de energia não renováveis e elas são poluentes. Mas o petróleo e o gás natural são ainda as energias mais utilizadas no mundo inteiro, ok? Então, realmente, são as energias assim que mais poluem o ar também, ok? E no livro de vocês traz sobre o petróleo, né? Ele é um produto muito usado, o petróleo. É um produto assim que é usado em diversas coisas. Olha só, o petróleo, por que que ele é tão popular, por que que ele é tão vendido, por que que é tão importante no mundo? Porque o petróleo é dele que se faz o combustível para todos os meios de transporte, né? Todos os carros, motos, trens, metrôs, aviões, todos eles usam combustíveis à base de petróleo. Lógico que tem o álcool, né? Também. Mas a gasolina, né? E o óleo diesel, que outros que usam no avião, é tudo à base de petróleo, ok? Então ele é muito importante no mundo mesmo para todas essas coisas. Outra coisa importante do petróleo, ele é usado nas termoelétricas. As termoelétricas são usinas de energia que elas funcionam, são movidas pelo petróleo, ok? Tá certo que aqui no nosso país, no Brasil, se usa muito hidrelétrica, né? A energia é movida pelas águas dos rios, mas quando acontece algum acidente, como já aconteceu em São Paulo, numa hidrelétrica que tem ali no estado de São Paulo, se não me engano, que eu lembro, que houve uma seca na cabeceira do rio, as termoelétricas passaram a funcionar para gerar energia elétrica, né, para ali, para algumas áreas da região sudeste, ok? Só que são bastante poluentes, tá, essas termoelétricas. Então, toda termoelétrica, ela funciona à base de petróleo, tá, para produzir energia, ok? E lembrando que o petróleo também é usado como matéria-prima nas indústrias, né? É matéria-prima para as indústrias químicas. A gente sabe que tem alguns produtos cosméticos que tem petróleo. Tem muitos produtos industrializados, principalmente os produtos químicos, que tem petróleo, ok? Tá, vamos dar uma olhadinha e saber aqui uma coisa interessante também da página 73, são os maiores produtores de petróleo do mundo. Quem são os maiores produtores de petróleo do mundo?
Olha que interessante, olha só. Os principais produtores de petróleo e gás natural são os Estados Unidos, a Arábia Saudita, a Rússia, Irã, Iraque, tá? Conforme a gente vai ver aqui no gráfico. O Brasil hoje ele já configura entre os 10 maiores produtores, né, de petróleo do mundo, tá? Que fica ali na região sudeste, que se produz petróleo, tá bom? Então, lembrando, os maiores produtores de petróleo e gás natural são Estados Unidos, Arábia Saudita, Irã, Iraque, tá? E a Rússia, ok? Olha só, tem um gráfico aqui que eu quero que vocês observem, esse gráfico aqui embaixo, o mundo, maiores produtores mundiais de petróleo em barris por dia. Isso foi uma estatística, né, que eles fizeram no ano de 2016. Então, no ano de 2016, assim que a gente vai ler esse gráfico aqui, ó, tá? No ano de 2016, os Estados Unidos, né, que está entre os maiores produtores de petróleo, ele produziu num dia mais de 12 mil barris, né, de petróleo. Aí vem logo em seguida a Arábia Saudita, que também em um dia produziu, no ano de 2016, produzia mais de 12 mil barris por dia. Vocês estão entendendo, né? Aqui é um gráfico do ano de 2016. Quantos barris foram produzidos de petróleo, tipo assim, nos Estados Unidos? Por dia produzia mais de 12 mil barris. Na Arábia Saudita também por dia produzia mais de 12 mil barris. Na Rússia, né, mais de 11 mil barris por dia, isso na produção do ano de 2016 de petróleo, tá? Aí a gente tem o Irã, tem o Iraque, tem o Canadá, tudo na faixa de mais de 4 mil barris de petróleo por dia. Aí entra a China e o Kuwait, com mais de 3 mil barris de petróleo por dia que eles produzem, né? Essa é a produção por dia no ano de 2016. Conforme o ano, pode diminuir ou pode aumentar, né, o número de barris. E o Brasil, né, que produziu no ano de 2016 2.605 barris por dia, ok? Então a gente tá vendo aqui, ó, uma classificação dos produtores de petróleo mundial. Então a gente tem aqui no topo Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque, Canadá, Emirados Árabes, né? E China. Logo em seguida tem Kuwait, Brasil, México, Venezuela, Nigéria, Noruega e Catar, ok? E o Brasil, então, está aqui entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Somando todos esses barris, no ano de 2016, a produção mundial foi de 92 milhões de barris por dia. Então, assim, nós temos aqui todos esses países, é muito interessante ver, nossa, quanto barris de petróleo se produz por dia, hein? É uma noção, eu não sei no ano de 2020, né? Porque para fazer essa análise precisa terminar o ano, aí isso aqui tudo é computado, né? Onde existe as plataformas de petróleo, tudo é computado. Quantos barris, por exemplo, saiu hoje de produção de petróleo, né? Então tudo é bem computado. Por isso que aí fecha o ano, dá para fazer esse tipo de gráfico. Quantos barris de petróleo por dia se produziu no ano, por exemplo, de 2020, que é o ano que a gente está, ok? Vamos lá. Nós vamos agora para a página 74. Vira a página 74. Marca um X na página 73, marca um X aí na página 74. Olha só, quem são os maiores consumidores? Produtor é aquele que tem as plataformas de petróleo, tira o petróleo do solo ou do fundo do oceano, como é aqui no caso da região sudeste, e enche os barris, ok? São os produtores. Agora, quem consome, né? Quem são os maiores consumidores de petróleo do mundo, tá? Então vamos ver aqui na página 74, os maiores consumidores, os países que mais consomem petróleo são os Estados Unidos e a China. Olha que interessante, que juntas utilizam 1/3 do petróleo produzido. Vamos olhar o gráfico? Olha o gráfico. Olha só, vocês estão vendo aqui, olha só, maiores consumidores mundiais de petróleo e em gás natural no ano de 2015, porque pode mudar isso, né? Isso aqui foi lá em 2015 que fizeram, né, esse gráfico, essa estatística. No ano de 2015, os Estados Unidos consumiu mais de 19%, né, do petróleo produzido.
A China veio com 12,9%, em seguida vem a Índia, aí tem Japão, Arábia Saudita, Brasil, né, Rússia, Coreia, são os consumidores de petróleo do mundo. Mais importante a gente saber que são os Estados Unidos e a China, que são os que mais consomem petróleo, tá? Aqui no texto de vocês, a página 74, também traz umas informações, né? Grande parte da energia elétrica consumida na China é produzida pelas termoelétricas. Por isso a China é um país assim que tem muita poluição. Porque a termoelétrica que produz essa energia, porque a China é um país enorme, é uma população gigante, né? Muita gente que tem lá. Então a energia que é mandada para as casas, a energia que eles usam é das termoelétricas que são movidas por petróleo. E aqui falo que, além do petróleo, eles também utilizam carvão, né, nas termoelétricas, o que explica os elevados consumos de recursos naturais e torna o país o segundo maior consumidor do mundo, né? A gente viu os Estados Unidos primeiro e a China o maior consumidor, tá? Mas já está mudando essa situação por causa da questão econômica da China. A China já está até ultrapassando os Estados Unidos. Isso pode variar de ano em ano, tá bom? Outra coisa aqui que fala sobre essa questão, né, dela ser, a China, esse grande consumidor de petróleo, que em decorrência disso, o problema de poluição do ar das grandes cidades chinesas foi agravado e existe uma grande preocupação, né, a nível global por causa da emissão desses gases do efeito estufa, ok? O país consome muito, a energia vem das termoelétricas, então é bem complicada essa situação porque polui muito o ar, tá? Então a gente está falando de petróleo, né, no gás natural. A gente sabe também que na África, em alguns países da África, existem algumas guerras, existem algumas guerras civis. E um dos motivos também é o petróleo. Aqui na página 75 de vocês, tá falando o seguinte, a geopolítica do petróleo. Olha só a questão da Síria, né? Vocês todos já devem ter ouvido falar desses conflitos na Síria. Olha só como que surgiu. Mas aqui tá falando assim, por ser um recurso estratégico, o petróleo, porque rende, né, dinheiro, né, muita economia, o petróleo tornou-se o motor de alguns conflitos mundiais, né? E aí, vamos ver um dos mais significativos é a Síria e o Estado Islâmico. Como que funciona toda essa questão? A gente sabe que a questão da Síria é muito triste a situação. Olha como começou. A Síria, que fica no Oriente Médio, né, vive uma violenta guerra civil desde o ano de 2011. A população, inspirada pela Primavera Árabe, que foi aqueles países do norte da África que se tornaram independentes, e também a questão do governo, né, um governo mais democrático, eles conseguiram. Então, eles iniciaram, os sírios, nesse ano de 2011, protestos contra o ditador da época, tá? Com o ditador de lá do país, né, ainda o Bashar al-Assad, tá? O nome dele, Bashar al-Assad. E ele respondeu, lógico, esse presidente lá da Síria respondeu com bastante violência. Aí começou o conflito, né? O povo contra o ditador. Mas nessa questão, olha só, aí vem na página 76, continua o conflito, só para vocês entenderem, a gente vai falar desse conflito. A partir de 2013, então, por causa dessa guerra civil entre a população e o ditador, né, o presidente, o que aconteceu? Olha só, aproveitando-se da guerra civil e da consequente enfraquecimento sírio, um grupo autodenominado Estado Islâmico, né, passou a reivindicar os territórios da região da Síria, atacando tanto os apoiadores do presidente, né, quanto os que estavam na oposição do governo. Então, esse Estado Islâmico veio e atacou os dois ramos da briga, né? E rapidamente esse grupo se expandiu e passou a deter o controle de grande parte das áreas produtoras de petróleo na região, além de algumas jazidas no norte do Iraque também. Então o petróleo passou a ser vendido para vários compradores com esse grupo do Estado Islâmico, ok? Então isso aí, ó, é um grave problema que ainda tem na Síria. A guerra ainda não acabou lá na Síria, é uma região de muito conflito, mas esses conflitos começaram, tá? Com o povo sírio contra o ditador, mas aí veio o Estado Islâmico, né, ali para a Síria, e foi combatendo os dois lados e ele se tornou muito forte. O Estado Islâmico agora é muito forte lá na Síria, tá? E é por isso que a população sofre muito, né? Porque o Estado Islâmico é bastante violento.
ok? Então, existe conflitos na Rússia também, tudo por causa de áreas de petróleo, né? Aqui vem falando um pouco dos Estados Unidos na invasão do Iraque, mas a gente vai ficar mais na parte da geografia mesmo, e aqui na página 78 tem uma coisa muito interessante para finalizar aqui com vocês. Primeiro parágrafo aí da página 78, que a questão da Europa está muito preocupada com esse negócio da camada de ozônio, dos gases de efeito estufa. Então, eles, ali na Europa, muitos países ali da União Europeia resolveram passar a usar energias limpas para proteger o planeta. Olha só, com elevada dependência de petróleo e gás natural da Rússia e do Oriente Médio, insuficiente potencial hídrico e a diminuição das suas reservas de carvão mineral, né? Porque começou a diminuir também as reservas, né? Porque você sabe que é energia que não é renovável. A Europa é o continente que mais investe em novas fontes de energia atualmente, com prioridade para as energias limpas e renováveis. Então, a Europa está investindo muito nessas energias limpas e renováveis. E aqui, quais são as energias que eles mais estão procurando usar? A eólica, que é dos ventos, a energia solar, né? E também a energia da biomassa, que eles estão procurando usar, que são energias limpas. Ainda bem que tem esses países lá na Europa que estão com essa preocupação, e eles já vêm fazendo isso lá já há um bom tempo, baseado nesse acordo de Paris para proteger o meio ambiente, para proteger a natureza, para evitar esses gases do efeito estufa, ok? Então aqui vocês leiam essa página 78, tá? Esse parágrafo aqui que tá explicando certinho essa questão aí, tá bom? Que é muito interessante, quem sabe, né, se todos os países tivessem essa preocupação e passassem a usar as energias mais limpas, né, e as renováveis, né. O problema é que o petróleo rende muito dinheiro para o mundo inteiro, né, ia ser uma coisa bem complicada. Bom, mas nós vamos até aqui, tá bom? Até a próxima videoaula. Tchau para vocês.